Olá, seja bem-vindo a mais um programa Juntos. Estamos aqui com você para trazer um tema hoje muito interessante, importante também, principalmente para aqueles que são pais, que têm suas crianças em desenvolvimento físico, emocional, psicológico, espiritual. Queremos ajudar aí as famílias a terem um bom desenvolvimento e principalmente as crianças, porque elas encontram hoje uma realidade diferente daquela que há alguns anos a maioria das crianças viveram. E para falar sobre saúde, cultura e lazer infantil, temos aqui em nossos estúdios a presença do pastor China, nosso amigo conhecido, que já em outras oportunidades esteve conosco falando sobre educação de crianças. Ele é pastor de crianças ali da Igreja Batista do Cajuru. E é uma alegria tê-lo com a gente aqui, pastor China. Obrigado. Para mim é uma oportunidade de poder compartilhar, e apoiar as nossas famílias no que diz respeito à saúde integral da vida das nossas crianças. E colabora também com o programa a Juliana Bertolin Gonçalves, que é nutricionista e mestranda na área de enfermagem. Obrigado pela sua participação, Juliana. Obrigada pelo programa, por ter me convidado. É uma área que me interessa muito e que me dá assim, muita alegria de estar podendo dividir com todo mundo. Muito bem. Nós tivemos uma informação que nos chama a atenção. Segundo o IBGE, 15% das crianças entre 5 e 9 anos já estão obesas. E uma entre três, esse dado me chamou a atenção, uma entre três crianças brasileiras estão com sobrepeso. Juliana, você que trabalha com nutrição, e nesse caso aqui especificamente de infantil, de crianças, esses dados aqui realmente retratam a realidade? O que você pode dizer para a gente? Retrata a realidade, não é uma realidade só mundial, é uma realidade global, é uma realidade local, é uma realidade aqui da região de Curitiba, metropolitana e do Brasil. É uma realidade que nos importa muito, deve nos importar muito, porque uma criança obesa pode desenvolver outros problemas de saúde muito mais cedo do que uma criança de 10, 15 anos atrás. Então, essa criança hoje com 9 anos, com uma obesidade importante, ela pode desenvolver doenças cardiovasculares e pressão alta com 9 ou menos da idade. A gente já teve, assim, em consultório e também nos locais onde a gente atende, crianças com 3 anos com hipertensão arterial. Então, isso é bem importante. Está relacionado à questão do sódio também, da alimentação com muitos conservantes, também com muita gordura e conservante, que a gente está tentando melhorar e organizar enquanto nutricionista, pessoas que trabalham na área de saúde, uma alimentação mais saudável e natural. Uhum. Isso tem a ver, então, com algumas mudanças de hábitos? Completamente. Mudança de hábito, acho que o pastor pode falar também, um hábito que é importante. As crianças não transitam mais, elas ficam muito dentro de casa, elas ficam muito reclusas dentro de casa. E pela questão da violência, pela questão também do videogame, da televisão, tem muita atração dentro de casa e fora de casa tem pouca atração. E as casas cada vez menores. Então as casas não têm aquele espaço que antigamente tinha. E isso interfere bastante na questão do exercício. Então a criança não exercita, então ela não gasta energia. Então a obesidade acontece por esse fator também. E quais seriam então os principais desvios nutricionais que as crianças Olha, a gente tem hoje um panorama da obesidade, a gente ainda tem a desnutrição fortemente ligada a crianças quando nascem antes do tempo, então tem crianças também prematuras que nascem, então tem a desnutrição dessas crianças e também a obesidade nas crianças maiores. Tem se observado a obesidade também em crianças até 2 anos, o que nos deixa mais preocupados ainda, porque são crianças muito pequenas. Fora isso, a questão da anemia está muito ligada. A gente imagina, uma alimentação, a criança está acima do peso, não tem anemia? Muito pelo contrário. A criança com obesidade, ela pode ter anemia, porque está ligada à má nutrição, não ao excesso de peso. O peso, na verdade, é um fator de avaliação antropométrica do peso da criança, que tem outros condicionantes. Um condicionante muito importante é o alimento com muita gordura, ou muito conservante, ou muita... outros nutrientes que nutrem a criança, Então pode ter alimentos ali muito nutritivos, com excesso de caloria, mas porém sem muitos nutrientes. Mas eu penso que tem um outro fator, o jeito hoje de ser família. Sim. Eu costumo dizer de que a família hoje, a gente chama de família um grupo de pessoas que moram na mesma casa e dormem no mesmo lugar. Sim. Porque a questão relacional acabou. Não tem mais a questão relacional. E a falta da questão relacional gera ansiedade. Nós somos seres relacionais. Então, a ansiedade gera você comer. E hoje, o tipo de alimento que tem, uns alimentos aí que ele não favorece para te nutrir. Aí a falta de acompanhamento dos pais e da participação dos pais, que delega para terceiros, aí desencadeia um processo
que gera o que nós temos hoje, né? Crianças ansiosas, aí a ansiedade gera vontade de comer. E comer o quê? Aí a geladeira está à minha disposição. Quem é que vai na geladeira? Eu vou comer queijo, presunto, porque tem nutrientes. As crianças não têm esse entendimento. E muitas vezes gera um processo de rebeldia, né? Para eu responder à falta de atenção, eu vou fazer algo que gere e aí desencadeia uma série de problemas. Uma outra coisa importante, a alimentação em família, que tem uma ligação muito forte, as mulheres não têm mercado de trabalho. Então, as mulheres e as pessoas trabalhando cada vez mais sem ter esse entendimento que a nutrição e a alimentação é um fator importante na família. Então, acaba sendo secundário, até na terceira visão, né, sobre o cuidado infantil, como se qualquer alimento pudesse ser dado para a criança. E, na verdade, essa é um dos grandes fatores de problemas. Na verdade, a nossa conversa ela vai ir de um ponto a outro, ou seja, falando do aspecto mais técnico, né, da parte nutricional, mas também no aspecto dos hábitos e os relacionamentos que estão bem presentes, né, aqui. Você comentou um dado que eu achei interessante, é a questão de criança até 2 anos com obesidade. Sabe-se que em alguns casos é um problema, um distúrbio químico, alguma coisa que gerou. Mas a maioria dos casos não, é realmente questão comportamental. Mas para uma criança de 2 anos, quem que é responsável por essa obesidade? Tem os fatores ambientais, que são os fatores que a criança está envolvida, então onde ela mora, as questões do que acesso ao alimento ela tem naquele local, porque isso também a gente tem que discutir. Que tipo de alimento a gente está acessando, né? Que tipo de local eu compro? Né? Eu compro aonde? Eu compro no mercado, que tipo de alimento é esse? Tem agrotóxico, não tem? Essa criança, ela come comida ou ela toma só o leite na mamadeira com 2 anos? Então, tem várias formas de levar à obesidade. Que tipo de leite está sendo dado para essa criança e o que está sendo colocado açúcar? Então, tem vários fatores que vão estar desencadeando. As papinhas. As papinhas. Então, o excesso de açúcar nesses alimentos. Os alimentos já têm açúcar. As pessoas colocam mais açúcar naquilo que tem açúcar. Até então, porque esses alimentos também, hoje, a maioria são industrializados. A maioria. E por serem industrializados, passam por um processo químico, né? Não que esse químico vai levar à obesidade, mas é que a gente sempre fala, né? Que quanto mais natural, mais a gente consegue absorver, de maneira natural mesmo. Isso, né? Que a Juliana está dizendo, quero contar o fato de uma criança que eu conheço, né? Eu posso relatar o fato que não vai atingir, mas a mãe, para que não tivesse tempo de estar atendendo a criança constantemente, ela pegava a mamadeira dele, fazia uma mamadeira maior e colocava farinha láctea ou algum outro tipo de coisa para que o leite ficasse forte, para que ela ficasse bem alimentada e não ficar incomodando com fome. Elas não estavam bem alimentadas, mas elas tinham comido dela, né? O volume que o estômago não reclamou. Mas a questão é o nutriente que a gente tem que colocar como foco, né? Que tipo de nutriente eu dou para o meu filho? Para que ele se desenvolva, para que ele não tenha problemas de saúde e nem desenvolva obesidade, né? Então... Aí, nesse fator, dentro disso, veja só, ela não está bem alimentada e está criando um hábito ruim que pode desenvolver uma obesidade para um bebê. E o sabor doce, né? A criança que toma muito leite, ela tem uma condicionante do doce. A criança vai querer mais o doce do que comida salgada ou comida um pouco menos sal. Então, os sabores também são interessantes até 2 anos, para que as crianças possam se condicionar a uma alimentação mais saudável. Ainda tem muito a ser conversado, né? Questão de frutas, tudo mais que virá na sequência aí. E a conversa passa rápido. A gente vai acompanhar agora um breve intervalo e daqui a pouco nós retomamos a nossa conversa. Com certeza tem muito ainda a ser dito, né? Olá, querido telespectador. Eu sou o pastor Romério e nós estamos aqui na cidade de Ponta Grossa. Hoje eu tenho um convite especial para você que acompanha os nossos programas. Aqui nos Campos Gerais nós temos 22 igrejas e com certeza tem uma perto da sua casa. O nosso convite é para que você venha e participe conosco, porque nós temos um lugar todo especial para a sua família. Acesse agora o site da CBP e ali você vai encontrar uma lista completa das nossas igrejas e dos seus endereços. Você é nosso convidado especial. Esperamos sua visita. Que Deus abençoe você e sua família. Continue conosco. Retomando a nossa conversa aqui com o pastor China e com a Juliana, que é nutricionista, estamos falando aqui sobre a importância de uma boa alimentação para os nossos filhos, na verdade para todos nós, né? Tanto adultos quanto crianças. E comer é algo muito bom, eu particularmente gosto, não sei vocês, né? Mas algo que foi identificado recentemente
é que o número de mesas, aquelas mesas com cadeiras, né, a sala de jantar, ou um espaço ali onde as famílias se reuniam para almoçar e para jantar, diminuiu. Então, as empresas de imóveis estão construindo menos mesas. Isso por quê? Porque hoje a família não está mais reunida em torno daquele momento importante do almoço. Como é que vocês veem esse aspecto aí da questão familiar, a importância da presença, né, do pai, da mãe, orientando os filhos na questão também do dia a dia? Essa mudança da sociedade, né? O mundo mudou e a maneira como hoje se caminha, cada vez mais tem países que já está sendo projetado sem ter a mesa para se reunir. Tem famílias no Brasil hoje que a mesa é o prato na mão. Na frente da televisão. Na frente da televisão. Então, essa parte relacional gera dificuldade e isso é ruim, porque a maneira de supervisão, a maneira de estar junto para poder orientar e caminhar. Eu tenho 2 filhas e lá em casa nós ainda temos a mesa. Nós sentamos à mesa pelo menos uma das refeições durante o dia, pela correria. Minha esposa é enfermeira, eu trabalho, mas uma das refeições nós fazemos à mesa nesse sentido de resgatar, até para orientar, para dizer o que é importante, para dizer, não, você precisa comer. E as crianças hoje, dessa independência, da correria que nós vivemos, elas dizem assim, não, eu não quero comer isso. Então você não tem tempo, então você dá qualquer coisa. Não, então você vai ficar aí até o tempo de comer. E para fazer isso, para acompanhar dentro dessa direção, você precisa de tempo. E às vezes ela faz aquela birra, aí quando vê que nós não vamos ceder, ela permanece na mesa, aí come tudo de uma maneira tranquila. Aí se você não tem tempo para se relacionar com os seus filhos, então como eu falei, a ideia de resgatar a família, de trazer a família de volta no processo de participação, vai ajudar nesse processo para que as nossas crianças cresçam com saúde, né? É difícil a gente imaginar num mundo sem mesa, né? E é o que a gente está pensando hoje, vendo hoje, e é real, né? E essa realidade nos assusta, porque é o momento da relação, né? É o momento da conversa, é o momento de você estar com o alimento que a família comprou, que a família trouxe, né, para dentro de casa. Cada vez mais a gente come fora e essa alimentação de fora também não tem a gente não sabe bem a origem, né? Procedência. Então a origem dos alimentos que você coloca dentro de casa é muito importante, né? E esse fazer o alimento, a gente sempre fala, os nutricionistas, alguns nutricionistas, né, trabalham bastante com o alimento à comida e eu acho isso muito importante, né? Eu penso que dessa forma a gente vai conseguir resgatar a vida, porque sem a comida a gente não vive. Né? Agora, quem vai fazer esse alimento? Né? Então, estávamos conversando aqui no intervalo, acho importante, né, até comentar, que a mulher, né, o papel da mulher é o papel de alguém da família que possa fazer o alimento, uma questão de sobrevivência. Saber cozinhar é uma questão de sobrevivência. Né? Se você não sabe cozinhar ou preparar o seu alimento, você está fadado a morrer de fome. Né? Então, numa sociedade onde a gente vive cada vez mais com poder capital, a gente sempre está pensando muito a gente vive numa sociedade muito complexa, né? Então, você voltar na sua casa, pelo menos na sua casa, ter esse momento familiar para que a gente possa gerar, né, filhos, ter filhos saudáveis, é o mínimo que a gente pode fazer, né? E a questão das mães hoje, né? Qual é a mãe que brinca com a filha de cozinhar? Quando as mães, nem a mãe sabe cozinhar, né? Aí assim, é um resgate, porque esse prazer de brincar, minha filha brinca de cozinhar com a avó, às vezes com a mãe está lá, ela sempre quer participar, e eu acho isso muito legal, porque é um legado que você constrói. Então, assim, hoje não se tem essa questão, quando a gente pensa de alimentação, a gente tem que passar pela família. Essa questão do resgate da mulher, a abertura para que a mulher participe da sociedade foi legal, mas, por outro lado, abandonou a família. Aí abandonou a família, abandonou o tempo de brincadeira, tudo, a paciência. Então, é um efeito dominó. Um problema desencadeia outro. O grande desafio é o equilíbrio entre esse aspecto da necessidade de trabalhar, é algo que precisa ser também analisado e visto, porque hoje nós vemos pessoas, no caso, a figura do homem ou da mulher, ambos no mercado de trabalho, e não necessariamente, às vezes, por uma questão de sobrevivência, mas por autoafirmação, realização pessoal. E a questão dos filhos ficam em segundo, terceiro, quarto plano. Juliana, no exercício da sua função, quando você senta com os pais para orientá-los, que conselhos você passa para eles nesse momento? A gente sempre, a nutrição trabalha sempre com uma anamnese, né, para entender um pouco a família. Como que a família... Por favor, ajuda a gente a entender o que é isso. Anamnese, na verdade, é uma entrevista com a família, né? É uma entrevista para saber como são os hábitos alimentares. Então, os hábitos alimentares estão ligados ao que a família faz em casa. E esse hábito alimentar que vai dizer para a gente como trabalhar com essa família, porque uma criança,
ela precisa da família, né? Como um idoso, como pessoas que são mais vulneráveis, precisam da família que possam cuidar da sua alimentação. E um dos aspectos que a gente mais verifica, assim, é a questão da família e a pressa da família, né? Para que possa se concluir, por exemplo, uma criança obesa, eu preciso resolver esse problema da obesidade rapidamente, o que não acontece. Na verdade, é uma mudança da estrutura, né, dessa casa, para que ela possa se condicionar a esse alimento ser saudável para essa criança. Então, é algo que demora, né, e que a criança tem que sentir. Uma criança que chega numa idade de 9, 10 anos com obesidade, ela tem aí um processo, né, alimentar de 9 anos de erros alimentares. Então, não é numa consulta em duas que você consegue organizar. Mas essa entrevista ela é essencial. Né? E a partir daí a questão biológica, né, do que colocar, do que tirar e verificar as questões também dessa criança. Mas o essencial mesmo é a questão de como essa família vai lidar com a questão da alimentação dessa criança para que ela possa ter uma boa saúde. Né? Uhum. E, pastor China, quando você está aconselhando, né, uma família, os pais ou uma mãe, a realidade das famílias de hoje, né? Como é que é a sua atuação? Esse viés dessa reunião, de fazer essa mudança, aí eu como pai ou como mãe tenho que estar disposto a mudar a cultura da minha família, mudar a maneira como minha família age, reage e se relaciona para que a gente possa fazer uma construção diferente. Porque não é simplesmente mudar o tipo de alimento, não é simplesmente mudar uma dieta. Tem a questão da supervisão, da participação, a questão do sedentarismo, né? Nós estávamos falando na situação passada da questão de que hoje os tipos de brincadeira, pela violência que está lá fora, tudo é dentro de casa. Aí a criança senta na frente da televisão, pega um computador, um tablet, o que ela tenha, e está ali. Se muda a alimentação e ele não muda a maneira de viver, não vai resolver. Então, é passado sempre para os pais o desafio de os pais mudar o jeito de ser família, de passar a participar, de interagir. Outro dia eu escrevi um artigo falando das famílias hotéis, né? O que é família hotel? É aquela família que de manhã eles acordam, o pai vai para o trabalho, a mãe vai para o trabalho, os filhos vão para a escola de tempo integral e quando é de noite, eles se encontram dentro de casa. Tem criança, quando a criança é pequena, nem encontra a criança, porque ela já está dormindo. Ela só vê o pai no final de semana. E no final de semana, a gente passa as crianças para a igreja, porque as igrejas têm estrutura boa para ministério infantil. Então, nas entrevistas, a gente diz assim, mudar a família. O que é que você deseja do teu filho? Às vezes a gente quer resultado sem investimento. Então, o grande desafio é nós resgatarmos a maneira de ser família. O jeito de ser família, onde haja participação, onde haja interação, onde caminhe junto. Para que assim os nossos filhos possam aprender da gente, não de terceiros, quando hoje tudo está terceirizado. A questão da priorização, né? Então a criança ela deve ser priorizada, né? Não num contexto dela que ela seja o rei da casa, né? Porque também tem esse contexto que a gente vai poder discutir talvez em outro momento, a questão da criança ligada ao centro da família. O centro da família é a família, né? Não existe a criança como centro, mas ela precisa ser cuidada. Esse cuidado precisa acontecer, né? Eu gosto muito do Salmo 127, versículo 4, né? Ele diz de que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, né? Então, nós que lançamos os nossos filhos no mundo, nós que pegamos os nossos filhos e projetamos. Aí que tipo de filho eu estou projetando quando eu não participo da vida dele? E às vezes até em nome de eu vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive, eu não dou tempo, não dou atenção, carinho, cuidado, exemplo. E foco no trabalho. Eu já tive criança que disse assim para mim, puxa, eu queria que você fosse meu pai, né? Por um lado eu digo assim, nossa, que bacana, mas por outro lado, que triste. Por quê? Porque tem um vácuo. Ele olhou de certa maneira, como nós nos relacionamos, e ele disse assim, era isso que eu queria no meu pai, era isso que eu queria na minha mãe. Então, como igreja, né, a gente tem um desafio muito grande hoje nesse contexto de ser família, onde a gente não abra mão dos sonhos, não abra mão do sucesso, mas não deixe de priorizar os nossos filhos para que eles venham ser tudo aquilo que nós sonhamos e desejamos. Legal. Juliana, nos ajuda com uma outra situação. Está relacionado a esse aspecto do dia a dia e essa dinâmica também da tecnologia dentro de casa. Influencia você estar com prato de comida, assistindo televisão, você vai comer mais ou menos? Como é que funciona essa dinâmica? Come-se mais, né? Come-se mais de maneira não racional. Então, você come como uma comida e sem bem-estar. Então, a criança, na verdade, ela está comendo porque a mãe está exigindo que ela coma, isso acontece muito.
e a partir daí o prazer dela está ligado ao que ela está vendo e não ao que ela está comendo. Então, isso acontece muito, as crianças não saberem nem o que estão ingerindo, né? Então elas, eu não gosto de tomate, ela já comeu tomate, mas ela não percebeu que comeu tomate. Né? Então isso também é o tomate e outros alimentos, porque está dentro da questão do prazer e que ela está identificando como comida. Né? Comida não é aquele prato todo misturado, comida é o tomate. O que é o tomate? O que é a abobrinha? O que são esses alimentos? Ou seja, dá importância à refeição, àquele momento. Por isso voltamos à questão da mesa. Né? Então uma sala sem uma TV, é uma sala que tenha só a cara do seu pai, do seu filho, para que a gente possa, né, contemplar, é muito mais importante do que estar vendo uma televisão, um desenho, alguma coisa. É difícil, é difícil. A gente não está falando aqui como reis da verdade, né? Porque eu também sou mãe, né? E é complexo, mas a gente precisa tentar e discutir e assim sempre colocar essa problemática acima das questões que a gente tem discutido na sociedade, né? A família como centro mesmo. E o que vocês sugerem para aqueles pais que estão com dificuldade de seus filhos, por exemplo, comerem verdura, legumes, frutas e querem ficar na bolacha recheada, no hambúrguer, até por causa da nossa dinâmica de vida? Não comprar. Né? Então, a gente sempre orienta, hoje as escolas, tanto as particulares como as municipais, têm tido orientação nutricional, que os pais não comprem em casa. Então, no colégio, dificilmente ele vai conseguir encontrar hoje em dia. Antigamente era mais fácil, mas hoje a lei está mais forte, né? mais contemplando isso. Não comprar em casa. Quanto mais alimentos saudáveis, né? De preferência orgânicos, que a gente sabe que é mais caro, de preferência orgânicos, para criança pequena, é melhor. São absorvidos de maneira mais adequada, você não deixa resíduos no organismo, então é o que é mais interessante. E também mostrar a comida para o seu filho. Colocar aquela menininha de 1 ano e pouco, 2 anos, na cozinha junto com você. Claro, fora dos perigos da cozinha, mas dentro da cozinha para entender o que está sendo feito. Cortar o alimento, experimentar o alimento cru também é interessante. E isso vai condicionando a criança a gostar de comer esse tipo de alimento. Agora, quando você só dá leite para a criança, como que você vai querer que essa criança vá querer comer um alimento com gosto como de vegetais ou de frutas, né? Que são essenciais para a nossa saúde. E a desculpa dos pais é assim, mas eu não consigo, ele não deixa, né? Aí ele insiste, aí eu digo assim... Isso, quando os filhos, né, se rebelam... né? Dependendo da idade, aí eu digo assim, veja só, o pai dá a chave do carro para o filho dirigir, quando ele diz, não, eu tenho que dirigir, eu quero dirigir o carro, pai, aí o pai entrega. É um bom exemplo. Ele não entrega a chave do carro, por quê? Ele sabe do dano imediato. Aí... Voltando à questão do tempo, aí o meu filho insiste de que quer comer isso, aquilo outro, aí eu cedo porque eu não tenho tempo para investir na vida do meu filho para ajudá-lo a crescer. Então, para algumas coisas a gente diz que pode, para outras coisas a gente diz que não pode. Então, assim, a questão de remédio, levar no médico, que aí ele tem que tomar injeção. Qual a criança que gosta de tomar injeção? A gente segura ela lá, prende ela lá e ela tem que tomar injeção. Mas por quê? Porque é bom para a saúde dele. Então, tem coisas que são danosas, alimentos que são danosos, que a gente não atribui isso porque a gente não vê o dano imediato. Mas ele vai construindo, vai corroendo a vida e a saúde do filho lá na frente, entende? Mas existe também a questão dos pais não saberem, né? Então, a gente vive uma sociedade que as pessoas acreditam que esses alimentos que estão aí são saudáveis. Então, assim, existe uma questão de educação nutricional da família, das pessoas que cuidam de crianças, que é importante, que a gente tem que trabalhar. E não necessariamente são saudáveis, né? Mas a gente sabe de empresas, não podemos revelar o nome, mas de quem trabalha lá dizendo, olha, não dê esse alimento para o seu filho com menos de 2 anos, porque ele tem produtos químicos que vão fazer mal à saúde dele. Isso. Então nós como pais temos essa responsabilidade. Exatamente. Né? Voltando à questão, né, o que a gente pode... Como a gente às vezes não sabe que empresa é essa, enfim, quanto mais o alimento tiver, esse é um macete para todos os pais. Quando você vê o rótulo, quanto mais nutrientes não, pode ser, quanto mais substâncias tem nesse alimento, mais perigoso ele é. Então, às vezes, alimentos muito calóricos, muito nutritivos, com várias substâncias químicas que você percebe. Quando você não sabe o que é químico, quando a gente não sabe ler, né, químico, quanto mais químico for, não dê para o seu filho, né? Isso é importantíssimo, sabe? É mais importante do que você seguir uma dieta regrada ali, né, específica em calorias, o que você for dar. Quanto mais saudável e natural, melhor. Tá certo. Gente, nossa conversa está excelente e eu quero já, desde esse momento, convidá-los para um segundo programa, a gente continuar conversando. Mas eu gostaria que vocês dessem cada um uma última contribuição, um conselho aqui para os pais, para os filhos, nessa área aí de relacionamento, alimentação.
pais, Deus abençoe você com os filhos para que você possa ajudá-los a crescer de uma maneira saudável. E a melhor maneira de fazer isso é amar e participar da vida dos filhos, que a gente consegue esse objetivo. Deus lhe abençoe nessa caminhada de poder fazer seus filhos tudo aquilo que você sonhou, mas precisa participar. Aos pais, às pessoas que estão ouvindo, né, o que é muito importante é que as pessoas tenham tempo, né, um tempo de qualidade, um tempo para que esse alimento que é dado seja pensado para ser dado para essa criança e que essa criança e a família possam contemplar a alimentação de maneira adequada e saudável, né, como o pastor falou, de maneira a ser saudável para todo mundo, né. E que as mulheres, os pais ou quem seja, faça o seu alimento em casa. Isso é um desafio grande aqui da sociedade moderna, mas que isso vai trazer muito benefício para todo mundo, econômico e também de saúde. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Jesus Cristo disse que Ele veio para trazer vida e vida plena, vida abundante. Em outras palavras, poderíamos dizer que Jesus veio para trazer qualidade de vida hoje e também nos garantir a certeza e a esperança da eternidade na presença dEle. Eu gostaria de encerrar esse programa orando por você, pedindo que Deus te abençoe, a você que está com a responsabilidade de criação de filhos, não necessariamente pai e mãe, mas avós que cuidam dos seus netos, tios, tias, enfim, você que é responsável pela educação de crianças. Que Deus te abençoe e você busque na palavra de Deus a orientação, porque tudo isso que nós conversamos, apesar de não termos aqui lido a Bíblia, são princípios bíblicos que falam sobre a boa convivência e de uma vida saudável. Acompanhe comigo esta oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversarmos este importante tema e pedir que o Senhor abençoe agora a cada um que acompanha esse programa na sua casa, onde quer que esteja, para que possam buscar os princípios da Tua Palavra e de fato viverem esta vida que somente Jesus pode nos dar, a vida plena, a vida abundante, uma vida com qualidade que passa por relacionamentos saudáveis e também uma alimentação saudável, dentre outras coisas tão importantes para a vida. Nós pedimos assim a Tua bênção sobre estes lares, sobre estas vidas e oramos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Convido você a acompanhar conosco o próximo programa aqui pela E Paraná e também pelos canais no YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.